Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Arnaldo Júnior. Arnaldo Neto. Vamos começar a nossa live dentro da programação do Festival Fica em Casa Serrana. E antes de começar, a gente quer agradecer, né, o convite do CK, que, sobretudo na pessoa do Paulinho, né, e também o João, pelo convite. Bom, pessoal, boa tarde para vocês. Meu nome é Arnaldo Neto. Na verdade, essa é uma live em continuação à live de ontem, né? O João falou sobre fanzines, ele deu um histórico, explicou como é que é feito, né? Falou da paginação, falou como ele usa isso em sala de aula, falou sobre a trajetória dele, falou de oficinas que nós fizemos juntos, né? Aí em penitenciárias, em assentamento do Movimento Sem Terra, em escolas diversas, dentro do projeto Recortando Palavras. Na live nós vamos abordar alguns temas, nós vamos explicar o que é, como é que se faz o desenho. A gente vai falar mais de quadrinhos, na verdade, quadrinhos dentro do fanzine e os quadrinhos dentro da sala de aula, como você usa esse tipo de recurso, como você faz para desenhar, se você aprende a desenhar e como é que funciona isso na prática. E vamos falar do projeto Recortando Palavras, vamos abordar diversos assuntos aqui. Vamos falar de cordel também, né, e outras possibilidades dentro da linguagem dos quadrinhos. Bom, vou começar pela minha trajetória, né? Até com uma questão cronológica. E eu comecei a lecionar ainda nos anos 80. O país tinha saído muito recentemente da ditadura. E muitos assuntos não eram abordados nos livros didáticos, né? E, portanto, também não eram abordados na escola. E a gente, quando sai da faculdade, a gente sai com aquela vontade, né, de descortinar os horizontes, né? Mas eu não tinha material nas mãos. Então eu comecei a fazer meu próprio material, que eram apostilas como essa aqui, né? Ou como essa aqui, abordando temas que não estavam nos manuais, nos livros didáticos, né? Então eu pensei em usar a linguagem dos quadrinhos, por ser uma linguagem mais fácil, mais palatável, mais agradável ao aluno, né? Até porque tudo que a gente aprende pelos olhos, pelas mãos, pelos ouvidos, e sobretudo quando a gente faz o produto do aprendizado, esse aprendizado ele fica mais solidificado, ele fica mais calcificado. E então comecei a usar os quadrinhos, né, feitos por mim mesmo, né, abordando temas, como já disse, que não constavam dos manuais didáticos. Esse foi o primeiro passo. Em seguida, né, a minha lousa, como eu desenho, e o desenho já está embutido em mim, né, então eu usava a lousa, em princípio, para fazer mapas, né, eu trabalho muito com mapas, e em seguida eu comecei a colocar personagens, né, e ilustrar mesmo a aula, né, ilustrando na lousa, mostrando na lousa com desenhos, né, o vestuário, costumes, né, como era naquela época, né, na época sendo tratada ali naquele momento. E também, né, ao utilizar personagens para interagir com os alunos, por exemplo, na hora de um exercício, na hora de explicar uma dúvida, tirar uma dúvida. Então, eu coloco personagens, faço isso ainda hoje, coloco os personagens na lousa interagindo com os alunos, né? É como se o personagem estivesse ali também me ajudando a dar a aula. Muitas vezes eu coloco o próprio aluno como personagem, diálogos de alunos imaginários, com as dúvidas que os alunos, né, teriam levantado, né, na sala de aula. As próprias indicações de exercício, enfim. Ele faz parte contínua do meu trabalho pedagógico. Bom, a partir daí vieram alguns livros, como esse aqui, por exemplo, né? Pérolas Negras, que fala sobre a participação dos negros, né, na Revolução Constitucionalista de 1932. Pensando na EJA, que eu também trabalho com EJA, né? E desde o início da minha magistratura eu venho trabalhando com EJA, então eu criei essa cartilinha, né? Esse é o primeiro volume, e agora a gente
pretende dar sequência, né? Já lancei já há algum tempo, que é a História Popular do Brasil em quadrinhos, usando uma linguagem bem simples, bem próxima da linguagem da EJA, né? Com desenhos bem simples, fáceis de serem reproduzidos, para maior identificação do aluno, para poder facilitar o trabalho do aluno na sala de aula, né? Bom, nesse meio tempo em que eu venho trabalhando, né, com as histórias em quadrinhos, que eu venho trabalhando na sala de aula, que eu venho trabalhando com história, né, o meu filho, Arnaldo Neto, também ingressa na rede, trabalhando com história e trabalhando também com histórias em quadrinhos. Na verdade, né, minha história com as histórias em quadrinhos, ela vem muito anterior ao meu trabalho como professor, né? Eu ingressei como professor há relativamente pouco tempo, né? Eu vinha de uma outra área, eu era da área financeira, eu era da área de bancos. Eu entrei nessa área da educação somente em 2013, mas eu trabalho quer dizer, trabalho não, né? Faço quadrinhos e desenho, acho que desde quando eu nasci. Meu pai já era ilustrador, já publicava em jornais, então já tinha fanzines quando eu era muito criança. Sempre foram os amigos do meu pai, o meu pai, numa época que se falava muito ao combate à ditadura militar, então tinha muita charge, tinha muito HQ sobre isso. E eu acabei me envolvendo, né? Então a história, que é a minha disciplina de origem, e a questão do desenho, ela está totalmente relacionada. Na verdade, acho que fui fazer história por conta desse período, né? De ditaduras, do jornal Pasquim, dos irmãos Caruso, né? Que publicavam nas revistas, né? Na Isto É, em revistas diversas. Comecei a copiar o desenho, enfim. Todo mundo pergunta assim, é uma pergunta muito recorrente, né? Se eu já fiz curso, né? Ah, você já fez curso? Qual curso faz? Como é que funciona? Na verdade, não. Eu acho que o curso ele é interessante para você aprofundar, né? Se você quiser aprofundar um pouco o traço, mas eu acho que o mais interessante é o estímulo, né? Eu nunca fiz curso, mas eu sempre fui estimulado. De que forma? Sempre tive a mão, papel, caneta, nunca desenhei com meu pai segurando na minha mão para fazer desenhos, essas coisas. Então eu ia copiando, eu ia criando. E quando eu ingressei em 2013, existe uma falta de recurso muito grande em relação a livros didáticos, né? Tinha muito material à mão. E eu comecei a dar aula numa cidade aqui do interior, né, de São Paulo, São Simão, próximo a Ribeirão Preto, que ainda eu leciono lá numa escola particular, uma cidade que eu tenho muito carinho, né? O lugar que eu ingressei, eu ainda estou. Só que na época eu não tinha muitos recursos, na escola privada eu tinha, né? E às vezes o aluno não tinha internet em casa, não tinha nada. Então como é que você vai falar de feudalismo para o aluno que ele não sai nem do bairro dele, sabe, não conhece muitas coisas? Então, né, a realidade da escola privada e da escola pública, elas são totalmente diferentes, né? Sim. Enfim, salvo as exceções. Então o que eu fazia? Eu tinha que desenhar isso na lousa para ele entender mais ou menos como funcionava. E eu percebi que quando eu desenhava, né, no início eu peguei aquelas salas de recuperação intensiva, né? Porque quando a gente ingressa, a gente escolhe muito a sala que você vai dar. E até hoje, eu não, como professor, eu sempre gosto de pegar o que tem que eles dizem de pior, né? Porque isso acho que é ali que a gente se prova, né? Como a gente é enquanto profissional. Desenhar, e eles desenhavam também, me mostravam, a princípio copiavam, começavam copiando, depois começaram a criar. E todos os conteúdos, né, a gente fazia o quê? A gente transformava a história em quadrinho, né? Pré-história, Grécia Antiga, Roma, Idade Média, Idade Moderna, Revolução Francesa, assim, uma infinidade de temas, né? Depois eu vou mostrar alguns materiais, né, produzidos por alunos, né? Porque uma coisa é você falar, ah, isso dá certo, isso funciona, mas o legal é mostrar, né, o resultado do trabalho. É fácil dar receita, muita gente aparece no YouTube dando receita, assim, assado, mas não mostra o resultado prático disso, né? Então eu trouxe alguns trabalhos, da mesma forma que eu trabalhava num sistema apostilado numa escola privada,
eu trabalhava também dentro de uma escola pública. E também usava esse mesmo tipo de recurso no ensino superior, onde eu ingressei também no ensino superior, né? Administração de empresas, né? A formação. Eu leciono, né? Nessa área. Eu usava também charges. Às vezes uma charge ou uma imagem, ela comunica mais do que um texto de 10, 20 palavras. A gente discutia sobre essas temáticas. Quer falar? E a gente, nesse momento que a gente vai trabalhar, mostrar, né, na verdade, as produções de sala de aula, né, quem estiver assistindo vai ver, vai falar, poxa, mas vocês desenham, mas a gente vai mostrar que é muito simples, né, muito simples mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Mas eu queria mostrar, né, que nesse meio tempo, enquanto tudo isso acontecia na sala de aula, né, fora da sala de aula também a gente começava a colocar os quadrinhos, pega o RPG aqui, né, O Fábio, a Naciete, legal, pessoal. Eu vi o Mapa, o Thiago Mapa entrando, a Gabi, legal, pessoal. Obrigado por acompanharem aí, tá, gente? Tá meio difícil ler porque nós estamos fazendo a transmissão através do celular, a primeira transmissão que nós fazemos. Vão ter outras lives, tá? Por outros canais também. Vocês não nos perdoem a nossa primeira live, tá, pessoal? Ó, o Edinho, do Futebolzinho de Quinta. Aí, Edinho, um abraço pra você, pro pessoal do Futebolzinho de Quinta também, tá? Tamo junto. Pois então, aí como vinha dizendo, né, um projeto muito interessante que aconteceu na nossa cidade, que acontece inclusive, né, capitaneado pelo Cordeiro de Sá, que é o RPHQ. E na primeira edição, né, eu não entrei em contato comigo, a gente participou, né, da segunda edição do RPHQ, com uma historinha de um personagem chamado Chico, Chiquinho e Chicão, que são crianças em situação de risco, de vulnerabilidade, né? Então a gente usa de uma maneira poética e leve para tratar de um assunto que ainda está, né, nas ruas das nossas cidades, que são as crianças em situação de risco. Na edição seguinte, né, o Sá, então, novamente me faz o convite, mas também, né, convida o Arnaldo Neto, o meu filho, que entra com essa história aqui, né? Aí vocês vão conferindo os traços do Arnaldo Neto, que são bem diferentes dos traços do Arnaldo Júnior, né? E só para vocês observarem, né? E nesse mesmo número, né, uma história em quadrinho minha, que é o aparecimento do personagem Cabelo. Você acha Cabelo? É o personagem Cabelo, né? Como vocês podem observar. E o Cabelo é um marco, para mim ele é um marco, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Cabelo. Depois da sua estreia no RPHQ, né? O Ângelo D'Avanço, na época era editor do jornal A Cidade, e me convidou para fazer algumas charges, né, sobre o aniversário de Ribeirão, na data do aniversário de Ribeirão. E então eu peguei o personagem Cabelo, né, e transformei em charges diárias, falando do patrimônio da cidade, né, do patrimônio de Ribeirão, mas incluindo aqui algumas questões relativas às relações étnico-raciais em nossa cidade, né? O Cabelo é um personagem que eu tenho muito carinho por ele, né? E, enfim, depois desse mesmo caderninho, a gente levou para a sala de aula, alguns colegas também levaram, eu passei em várias escolas falando sobre o Cabelo, né? E foi uma coisa muito gratificante, muito boa mesmo, que abriu um leque para uma série de discussões, né? Então, como o Arnaldo Neto havia falado, às vezes uma imagem, né, ela fala mais do que 1000 palavras, né? Como, por exemplo, essa charge aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, espero que sim, né? E vieram também os nossos próprios zines, né? Esses zines dos Arnaldos, né? Que o Arnaldo Neto havia falado agora há pouco. O Japa tá assistindo também, o Guilherme Carvalho.
tá? Ele que apoiou as camisetas do Coletivo Z, depois a gente vai falar do Coletivo Z e os copos do Coletivo Z, tá, pessoal? Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, no nosso zine, os Arnaldos, né? Você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E aí, as adaptações que o Arnaldo Neto começou a fazer de algumas lendas gregas, né? É uma maneira de atingir melhor os alunos. O Christian estava perguntando sobre o Wiki, tá? Vou falar do Wiki já já. Nós vamos falar do Wiki. Bom, pessoal, nesse primeiro Arnaldo Zine, né, nesse formatinho aqui, melhor como o formato clássico, né, do Zine aí dos anos 90, né, que circulava. A época eu era criança ainda, mas eu comecei a publicar Zine em 1994. Eu tava isso na oitava série, acho que no primeiro ano do ensino médio, acho que no máximo. Bom, nesse nosso primeiro, né, no Arnaldo Zine, uma das nossas publicações, então eu fiz mais ou menos o que eu uso na sala de aula, né? O que eu fiz? Né? Isso aqui é uma releitura de uma lenda grega. Então eu faço adaptação para os quadrinhos, tá? Para ficar muito mais tranquilo para os alunos. Eu acho que quando o ensino é divertido, é lúdico e você faz a mediação do conteúdo, você ensina o seu aluno a pesquisar, ele vai ser curioso, ele vai pesquisar, ele vai procurar, ele vai propor para você. Normalmente acontece isso, os alunos que pedem para fazer os quadrinhos, para roteirizar, né, o conteúdo. A gente está vendo aqui na nossa live tem um monte de alunos, né? Muita gente aí, tá, pessoal? Galera de São Simão, em peso, Marcos Bach, que tá aí também, do Astrosons, tá, pessoal? Conforme eu vou vendo aqui, eu vou falando. Valeu, pessoal, aí por acompanhar. Pois é, e nessa trajetória toda vem um convite muito especial do historiador ribeirão-pretano Max Wagner, por ocasião do centenário do final da Primeira Guerra Mundial, né? E lançamos esse zine, né? Dentro da programação, esse zine especial sobre a participação de Ribeirão Preto na Primeira Guerra Mundial, né? Então, um zine no qual a gente usa bastante quadrinhos, né? Mas também bastante texto. E os textos são totalmente ilustrados para deixar leve, para deixar agradável, para que o aluno possa ler sem nenhum problema, né? Então, um trabalho de fôlego, foi uma pesquisa bem intensa, tanto do Max Wagner, como do Arnaldo Neto, quanto por mim, porque para desenhar a gente precisa pesquisar também. Eu não posso errar um uniforme, eu não posso errar uma peça de artilharia, a coisa tem que ter uma veracidade, né? Tem que ter uma referência histórica. Afinal de contas, isso se torna um documento. E o sucesso foi tão grande que veio parar no livro do Max Wagner, né? Com alguma coisa, alguma parte desse zine, né? Então vejam como a história em quadrinho, ela acaba tendo uma fluência muito maior, né? Ela é muito mais abrangente, né? Como se você recebesse um filme, mas um filme que você pode dirigir, né? O leitor que dirige esse filme, né? Ver por onde que ele quer começar, como ele quer entender esse filme, né? Que é a história em quadrinho. Eu digo que a história em quadrinho é uma maneira de fazer cinema bem baratinha. Você faz cinema com lápis, borracha e papel. Como é que se começa a desenhar? O desenho ele surge de uma forma muito intuitiva. A gente começa a desenhar antes de começar a falar. Você dá um giz para uma criança de 1 ano de idade, ele vai sair riscando o chão, vai falar que aquilo é um cachorro, é uma casinha, é a mamãe, o papai. Antes de falar direito, antes ele não tem nem ainda a fala desenvolvida, ele já sabe desenhar. E o desenho, né, e a imagem, ela acompanha o homem toda a sua história. Desde as pinturas rupestres na pré-história, desde os afrescos da Babilônia, né, na Mesopotâmia. Você tem na Idade Média também a Via Sacra, a população em grande maioria era analfabeta, então eles acompanhavam a Via Sacra pelas igrejas. No Renascimento, né, as obras de arte, enfim. O desenho ele acompanha. E o que é um bom desenho, na verdade? O bom desenho é aquele desenho que comunica. Entendeu? Você não tem aquele desenho é bom ou ruim, você não tem uma categoria de bom ou ruim. Qualquer desenho é bom, desde que se o desenho comunicou, se a pessoa entendeu, você fez uma bolinha, escreveu uau, a pessoa entendeu que aquilo é um cachorro,
Tá valendo. Tá valendo, seu desenho tá ótimo. As crianças, elas têm mais facilidade em desenhar porque elas têm menos, na verdade, vergonha, né, de desenhar e mostrar. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai escondendo o desenho porque as pessoas acham que, poxa, para desenhar tal coisa tem que ser assim, assim, assado. Um céu não pode ser roxo, não pode ser verde. A criança, ela é muito criativa, entendeu? Então ela usa toda essa criatividade. É fácil, né? A gente só precisa de estímulo, né? Tem muitos cursos que aperfeiçoam, né, o desenho. A gente tem um monte de amigos que tem escolas ou que tem cursos de desenho, mas não é necessário, tá? Para você desenhar não é necessário você fazer um curso ou nada disso. Perguntaram agora há pouco sobre o Wiki, né? Então vamos falar um pouquinho do Wiki. Quem é o Wiki? O Wiki é um menino de 7º ano, né? Aluno do 7º ano. Na verdade o nome dele é Henrique, né? E o Henrique, esse personagem que eu criei, né? Esse menino, ele é um aluno, como todo aluno do 7º ano, um garoto, né? Que gosta de brincar, gosta de andar de bicicleta, gosta de andar de skate, mas ele tem um amuleto com um poder especial de levá-lo através do tempo. E numa situação muito interessante, que cada minuto que ele passa no tempo passado, aliás, cada dia que ele passa no tempo passado, corresponde a um minuto aqui no nosso tempo atual. Então, por exemplo, se o Wiki ficar 30 dias a bordo de uma caravela, aqui no nosso tempo serão 30 minutos, quase que imperceptível, né? E com isso o Wiki vive várias aventuras através da história do Brasil, né? O primeiro número do Wiki estreia, né, no momento em que os portugueses estão chegando no Brasil, no momento do início da colonização do Brasil, né? E o Wiki, ele já esteve na Guerra de Canudos, já esteve em 32, já esteve na invasão do Rio de Janeiro em 1711, esteve no Quilombo do Zumbi de Palmares, foi colega de infância de Dom Pedro II por algumas horas, enfim, né? O objetivo do Wiki é justamente aproximar o aluno de história. Uma aventura simples, né, de um menino de 7º ano como ele, né? Ele vai conhecendo a história do Brasil. O Wiki, as histórias do Wiki acontecem sempre no Brasil, né? Sempre na história do Brasil. E é um jeito de aproximar o aluno com a história do nosso país, né? Por meio dos olhos de um menino. E agora prepara um 6º volume especial, né, em que o Wiki vai visitar aí, então os surtos de moléstias que nós tivemos no nosso país, né? A revolta da vacina, a epidemia da gripe espanhola e por aí vai, né? Já estou preparado. Em breve, muito em breve, já estará pronto na maneira como nós estamos trabalhando agora, né? No trabalho remoto, né? No teletrabalho. O Wiki, esse Wiki número 6 provavelmente vai nascer primeiro na internet, né? Bom, pessoal, então eu vou estender muito, tá? Porque a gente ainda tem que falar um pouquinho do projeto Recortando Palavras. Sim. Eu vou mostrar um pouco a produção dos alunos, tá? Tem muita gente acompanhando. Heloísa Battistini está acompanhando. Pessoal, ela foi minha aluna, ela tem esse livro aqui, tá? Ela lançou Rosas que se desmancham na fogueira, certo? Ela acabou de se formar, tá? No ensino médio, mas ela escreve desde os 12 anos. Desde os 12 anos, ela tem muitos livros. Também fazia histórias em quadrinhos comigo. Enfim, então, pessoal, super recomendo, tá? O livro da Heloísa, tá? Heloísa Battistini. Ela vai estar com a gente assim que passar a pandemia, né? Nós vamos estar na Feira do Livro, a gente vai falar um pouco da Feira do Livro. Ela vai estar com a gente, vai estar em algum salão de ideias, ela vai estar também no Papo Z, tá? Na Tarde Z. Depois a gente vai falar isso um pouco pra frente. Então vou mostrar alguns trabalhos de alunos, tá? Você seleciona, tá misturado entre aluno de escola pública e aluno de escola privada, tá? Essa aqui é a ideia. Bom, pessoal, normalmente eu peguei aqui os trabalhos de alunos de Fundamental 2,
tá? Porque assim, eu não vou mostrar trabalho de ensino médio, senão eu falo assim, ah, mas o pessoal, tudo bem, dá certo o pessoal mais velho, mas o pessoal que é mais novo, né, as crianças, elas não vão dar conta de fazer. Então, olha isso aqui, isso é uma escola pública do Egito Antigo, vai passando. Ó, eu vou passar muito rápido, tá, pessoal? Isso aqui, pode folhear, tá? Por favor, pai. Pode abrir para o pessoal. Então, toda essa parte, porque o que acontece? Não é só o desenho, é roteirizar o conteúdo, entendeu? Pegar o que é de mais importante no conteúdo e transmitir a história, tá? Isso não é fácil de ser, muito complexo. Imagina quantas habilidades o aluno tem que dominar para poder fazer uma história em quadrinhos essa, né? Habilidade de pesquisa, né? Habilidade... Bom, ó, isso aqui, ó, a escrita, uma ilustração, ó, Rômulo e Remo, né? Então a gente tem Revolução Francesa, entendeu? Vai passando. saber fazer a síntese, né? Minotauro. Isso aqui estou falando de crianças de 11, 12 anos, tá, pessoal? Estou pegando só sexto, sétimo ano, só para vocês entenderem como é que funciona, tá, pessoal? Vocês vão observando que os traços são bem diferentes, né? Conjuração baiana, tá? Esse é um tema que não tem muito em livros didáticos. O pessoal tem que fazer uma pesquisa por fora. Mostra mais para a próxima câmera, por favor. Montadinho aqui. É só para mostrar a ilustração. Aí, acesa, explicando. Então, o que acontece? Eles não passa dentro da França, mas ele explica a Revolução de outra forma. Então, tem que criar balões, separar o texto. O que é legal dos quadrinhos, né? O Arnaldo Júnior estava falando que é o cinema em papel. Na verdade, ele é mais ainda que o cinema, porque o grande lance do quadrinho é o time. Então, às vezes você vê, eu tiro por mim, quando eu não sabia ainda nem ler nem escrever, eu ficava olhando as ilustrações. E o quadrinho é o seu tempo. E o quadrinho você empresta a voz ao seu personagem preferido, entendeu? Você faz a entonação. Um filme que é de quadrinhos, ele vai pro cinema, na verdade nós ficamos um pouco decepcionados. Não é da forma que a gente tem na nossa cabeça, né? Da forma que a gente interpreta, quando a gente lê, quando a gente produz, vai passando. Isso aqui são as histórias em quadrinhos, né? Mas tem aula, né? E a pergunta, mas o que é um zine? Bom, quem viu a palestra, né, a videoaula, ou melhor, a live do João ontem, já tem uma ideia bem clara do que é o zine, né? Mas o zine é uma publicação independente. Vejam, não precisa saber desenhar para fazer? Olha, esse aqui é um zine produzido numa escola de reforço, né? Eu vou mostrando, você vai falando. Então, esse é uma escola que espaço contínuo, né? Uma escola que tem os alunos que tem algum grau de dificuldade, algum tipo de comprometimento. Dos alunos. Então, não tem. Tem sim. Então, vai falando enquanto isso. Então, e feitos com colagem, Então, no zine você pode ter colagem, você pode ter poesia, né? Um texto, né? Tudo é motivo para fazer um zine, né? Você pode ser uma história em quadrinhos, como esse aqui? Sim, pode. Mas ele não precisa ser necessariamente de quadrinhos. Do Diva. Aqui, por exemplo, isso aqui é um exemplo. Esse zine foi produzido pelo João, a Cerâmica São Luís, né? Um projeto da Zeniteca, em que ninguém sabia desenhar, ou quase ninguém dos que estavam presentes sabiam desenhar. Utilizaram o quê? Colagem, né? Esse zine aqui, é isso que a gente estava procurando. Esse zine, né, foi feito na escola de Vatarlá, uma escola estadual. Por que não? Vai lá, Tom. Né? Então, por isso chama Divina Diva.
e totalmente feito pelos alunos, né? Então, vejam, tem história em quadrinho, tem desenho, mas tem muito texto, poesia, enfim, tudo aquilo que o aluno consegue, né, expressar a sua criatividade, né, colagem. Então não precisa necessariamente saber desenhar para fazer um zine. E tem um zine aqui, que eu gostaria que o Arnaldo Neto comentasse, que para mim é um zine muito especial, para ele também, que é esse zine que foi produzido em São Simão, e o Arnaldo Neto vai dar maiores detalhes enquanto eu vou passando as páginas. Então, na verdade, esse zine foi dentro de uma oficina que nós realizamos na cidade de São Simão, uma escola que chama Fausto Nogueira, com um comprometimento físico e cognitivo. Nós conseguimos aí produzir um fanzine com esses alunos. Na verdade, são alunos que têm a sua capacidade de produção em relação a produzir qualquer coisa, entendeu? Então nós fizemos isso com o apoio da secretária de Educação da cidade de São Simão, Ana Paula Bonagamba, e contando aí com um apoio muito grande dos professores, né? Aí foi fantástico, os professores abraçaram aí a causa, foi muito importante isso, realmente. Pessoal, vamos falar um pouco agora sobre o circuito zine, tá? O desenho, né, o quadrinhos como patrimônio das cidades. Eu gostaria que meu pai falasse um pouco, a gente vai falar um pouco mais rápido para já logo terminar a live, tá? Porque tá já ficando muito estendida. E eu gostaria que ele falasse um pouco sobre o circuito cultural metropolitano. Bom, para falar do circuito cultural, a gente precisa falar do nosso grupo de trabalho. Bom, que é o Coletivo Z. O Arnaldo vai falar um pouquinho do Coletivo Z e eu já entro falando do circuito metropolitano. Bom, o Coletivo Z é um coletivo que surgiu em 2018, um coletivo que é encabeçado pelo Ângelo D'Avanço, a partir dos encontros que nós fazemos numa livraria de Ribeirão Preto aqui. E nós fazemos, é um coletivo composto de diversas linguagens. A gente tem um membro que é o Inácio de Loyola Brandão, que é o imortal da Academia Brasileira de Letras. Da Feira do Livro, fizemos então o Zine Zero, a partir da obra do Inácio de Loyola Brandão. Pegamos crônicas do Inácio de Loyola Brandão e essas crônicas foram reproduzidas em quadrinhos, né? Ou em forma de zine. Queria mandar um abraço para o Claudinho Espínola, que está acompanhando a live, tá? O Claudinho é do Coletivo Z, sabe por todos os registros fotográficos do coletivo, nos acompanha, né, em diversos trabalhos dentro do coletivo, ou trabalhos individuais também. Abraço, Claudinho. Esse zine, por exemplo, contou com participação de 10 artistas aqui da cidade que fazem parte do coletivo, né? E a partir desse zine, o Zero Zine, então criou-se o nome, que a gente não tinha o nome até então, de Coletivo Z, né? Em homenagem ao Inácio de Loyola Brandão. A partir daí veio o convite para fazer o grande projeto, né, da Feira do Livro, que é o Recortando Palavras. E nesse meio tempo do Recortando Palavras, também a Fundação da Feira do Livro lançou um projeto muito bacana, muito legal mesmo, cidades da região fiquem de olho, que é o Circuito Zine. O que vem a ser o Circuito Zine? A gente vai às cidades, né? No caso aqui, esse é o zine que a gente fez em Batatais. Olha o tamanho do zine. A gente vai até a cidade, faz um trabalho de campo, né? De pesquisa e tal, e depois desse trabalho de campo, o que é coletado é transformado em um zine sobre a cidade, né? Esse zine, por exemplo, está na Biblioteca Municipal de Batatais, que é um documento já da cidade, né? Fizemos também a edição de Altinópolis, muito legal, né? Uma experiência fantástica, uma experiência maravilhosa. Agora eu vou passar a palavra ao Neto, que vai explicar sobre o Recortando Palavras. Bom, pessoal, só para finalizar o que o Arnaldo Júnior falou, esse é um trabalho que a gente faz de campo, de pesquisas, né? Na verdade, eu, o Arnaldo Júnior, o Ângelo D'Avanço, e com outros quadrinistas aqui de Ribeirão Preto, né? Nossos parceiros, o Alex Soares aí tá
tá na área do Coletivo Z também. O Alex participou desses projetos, participa da RPHQ, do coletivo também, né? Alex Vinil, o João Edno, o Cordeiro de Sá, que encabeça o RPHQ. Bom, vou falar um pouquinho sobre Recortando Palavras, né? Em 2015, né, o que aconteceu? A gente conseguiu aí, através da Marister, um espaço na Feira do Livro. Tá? Um espaço que nós nem saímos aí na revista por questão de prazo, a gente entrou assim, quase no final da programação. Uhum. Não fizemos divulgação, nós fizemos lá no teatro anexo ao Pedro II. O Espaço Meira Júnior. Espaço Meira Júnior, e nós conseguimos lotar o espaço, e ainda ficou muita gente de fora, mostrando que existe muito interesse por quadrinhos em Ribeirão Preto, principalmente do público jovem, tá? O pessoal subestima, fala, poxa, mas essa galera que é toda tecnológica, enfim, não se interessa mais por quadrinhos, desenhos. Não é, sempre quando eu falo, eu uso o exemplo do Japão, que é um país que acredito, né, eu penso, né, que é um país altamente tecnológico, e a tiragem lá de mangás é absurda, é de milhares, milhões, tá? Em papel jornal e tudo mais, que eles não têm nem condição de fazer num papel melhor, porque a tiragem é muito, muito grande. Então ele concorre com a TV, né? Os quadrinhos ele concorrem com a TV e até com a internet. Até com os videogames. E até com os videogames. Então, todo ano a gente repetia esse trabalho na Feira do Livro, né? Conseguimos realmente um espaço cativo ali na Feira do Livro, sempre lotando os espaços. Em 2019 nós fizemos a primeira edição de um projeto maior chamado Recortando Palavras, que é um projeto junto com a Rede Estadual de Educação, onde o autor homenageado da feira, né, ele é estudado pelos alunos e a obra dele acaba virando um quadrinho, né, acaba virando um fanzine. Então os alunos trabalham a obra e do que eles trabalharam eles produzem um fanzine, depois esse fanzine é trocado, eles trocam entre as escolas, em cima disso tem as ações solidárias que são feitas, né, em cima desse projeto, é um projeto bem amplo. O ano passado nós fizemos com o Inácio de Loyola Brandão, que nós já tínhamos trabalhado com ele em 2018, em 2019, e esse ano ia ser com o Mia Couto, tá? Agora a feira ela foi adiada por conta da pandemia, mas com certeza a programação está mantida, tá? Realmente é muito, muito importante. Aqui eu peguei só um para mostrar, tá, pessoal? Não dá para mostrar, é muita coisa para mostrar, mas essa aqui é da escola Alcides Correia, o fanzine que eles produziram. Então o Inácio de Loyola Brandão ele fez 6 textos para os alunos da Rede Estadual de especialmente projeto. E daí eu acho que meu pai, o Arnaldo, vai passando, tá, enquanto eu vou falando. É um projeto muito grande e muito amplo. Então nós assim conseguimos, né, estamos conseguindo, eu, meu pai, todo esse grupo que eu citei, da RPHQ, do Coletivo Z e outras pessoas, nós estamos conseguindo colocar essa linguagem dos fanzines e dos quadrinhos dentro da educação, tá? Que é uma maneira, eu acredito muito na educação lúdica, aprender se divertindo, aprender dessa forma, acho que é muito, muito válido, muito interessante. E ainda prolongando, né, a conversa, mas já indo para o final, eu queria falar um pouquinho sobre uma nova está também trabalhando, que é juntar quadrinho e cordel, né? Em 2017, e eu lançamos do Catarse esse livro, que é um livro de quadrinhos, né? Cordel. E eu. Nesse meio tempo, né, começa uma parceria com outro professor, né, o professor Márcio, e a gente passa a produzir cordéis, né? E a gente tem até uma página na internet, aí no Facebook, que é o Versos em Brasa, né? O que você acha Pode falar. Da Flor Amarela? E então a gente junta cordel com quadrinhos. E aí acabei fazendo, né, aqui estão os originais, né? Acabei ficando com nenhum número para mim. E deu uma história muito interessante chamada Flor Amarela, por ocasião, né,
no Setembro Amarelo, né, que é a prevenção contra o suicídio, e parar em toda a rede municipal de ensino, através da nossa central lá do Centro. E vários professores trabalharam esse caderninho em sala de aula, né? Que é um caderno muito interessante, ele é feito na linguagem do mangá, os desenhos, né? Mas o texto é todinho em cordel, juntando duas artes distintas, né? Que é o cordel e que são os quadrinhos. E agora passamos para um projeto um pouco mais ambicioso, o professor Márcio, Fabiano e eu, que é a construção de um personagem, né, voltado na literatura clássica brasileira, né, que é esse personagem aqui, que a gente vê no duelo, essa página. A Valéria tá na, né? a Valéria tá na live. Opa, legal. Então, a primeira página desses personagens que vão interagir com a literatura brasileira. O Cabeleira, né, também chamado de Leão do Norte, e o seu algoz, né, o Capitão Bacamarte. É uma história de heróis, de super-heróis, né, mas cujas as referências estão todas fincadas. Já estamos em andamento nesse projeto, é um projeto bem ambicioso, em breve teremos mais novidades a respeito. E tem uma novidade também aí, né, em breve a RP vai soltar mais uma edição, tá? Uma edição especial, punk, bem bacana, tá? Pessoal. Bom, acho que outros projetos que vêm e a gente vai passando as informações. Acho que a gente vai encerrar a live, né? Porque o tempo aqui já tá se esgotando. Tem considerações finais? Agradecer a todos que participaram. O Arnaldo Neto leu os nomes de algumas. Não é possível a gente ler o nome de todo mundo que a gente está aqui falando e interagindo e tal. Mas agradecemos profundamente todo mundo que participou, que assistiu. Enfim, né? Não é um bicho de sete cabeças levar arte para dentro da sala de aula. Você não precisa necessariamente saber desenhar. O professor, agora falando para os professores, é incentivar a criatividade com seus alunos. Sobretudo nesse momento de pandemia, em que a gente está fazendo esses trabalhos, né, de dentro dessas casas, né, utilizar desse potencial dos nossos alunos é gratificante e os resultados serão surpreendentes. Bom, pessoal, quero agradecer a todos que participaram, né, acompanharam a live, tá? Nós falamos muito rápido, correndo, mostrando. É só um pedacinho do trabalho, porque senão fica muito estendido. Realmente nós não conseguimos acompanhar aí o chat, às vezes aparece algum nome aqui na tela e a gente consegue falar. Os meus alunos, os meus ex-alunos que acompanham o trabalho, na verdade eu faço por eles, né? Todo esse trabalho, na verdade, meu trabalho é totalmente vinculado. Sempre são alunos que me apoiam, tá? Alunos e, na verdade, são alunos amigos. E o pessoal que apoia, tal, e professores. Eu vi o Edgar há pouco na live também. Agradeço a todos vocês, tá, pessoal? E um bom final de domingo. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigado.